Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Prática de Desenvolvimento de Software. Bom, como toda aula eu digo, né, o que a gente faz nesse nosso curso, né, e a gente está trabalhando com PHP, né, conhecendo a linguagem, conhecendo como que a gente faz a programação orientada a objeto, utilizando essa linguagem, né? Só um minutinho aqui. E Bom, fazendo aqui um sisteminha bem básico, bem tranquilo, né, para vocês aprenderem como que a gente faz as classes, os métodos, né, os atributos, né. E na última aula eu disse que a gente ia fazer adequações, né, em todas as nossas páginas, né, todas as nossas páginas para a gente fazer a inserção dos nossos métodos específicos que fazem a inserção, alteração e exclusão de registros, né? No entanto, gostaria de falar uma coisinha aqui bem rapidinha, que foi o seguinte: na penúltima aula, se eu não estiver enganado, quando a gente estava fazendo aquela tratativa do upload lá do nosso campinho input checkbox, né? Ó, nosso checkbox que está aqui. Quando a gente passa ele marcado, né, ele passa o valor 1, ou seja, tem algum conteúdo na variável. Quando a gente não marca ele, quando a gente não flaga ele, né, usando aí um termozinho do pessoal de desenvolvimento, o flag, né? Flagar quer dizer assinalar lá o marcar o nosso checkbox. Quando a gente não faz isso, ele passa nada, tá? Ele não passa nada. Assim dá para a gente explicar, né? A questão da exclusão da foto aqui, ó. Quando a gente compara, deixa eu ver aqui, onde eu pego ele, ó, excluir foto, então eu faço um post nele, né, no excluir foto. Se vier marcado, ele atribui o valor 1 aqui dentro. Se vier zerado, aqui fica sendo vazio, ok? Só esse esclarecimento aqui para nós por enquanto. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma classe aqui. A gente vai criar uma classe que vai se chamar usuários, tá? Que seria o nome mais genérico, né, para nossa classe que a gente está ali mexendo em pessoas, né? Ou então pode ser assim, ó, classe pessoas, tá? Pessoas.class.php, ok? É isso. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos abrir a nossa class.pessoa.php, né? Vamos começar aqui com a nossa tag de abertura mesmo do PHP e vamos declarar a nossa class, né? A gente vai chamar ela de pessoas e aqui a gente abre e fecha chaves, ok? Bem parecida com a nossa classe de conexão aqui, né? Sempre iniciando o nome da classe com letra maiúscula, ok? Bom, então o primeiro método que é interessante a gente colocar aqui, né, é a nossa inserção, né? Então olha só, página 3, listar, deixa eu ver para página 2. Então vamos na nossa página 2 para ver o que dá para colocar lá dentro, né? Na nossa página 2, então, tem toda essa parte aqui de conexão, tá? Tem a captura das nossas variáveis, tá? Tem a nossa string de inserção e tem a nossa inserção de fato, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo isso lá dentro da nossa classe. Eu vou fechar um pouco de arquivos aqui para a gente não se perder, né, na nossa, nessa nossa adequação para PHP orientado a objetos, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai declarar um método, né? A gente vai criar um método aqui, vou dar um espacinho, porque talvez a gente vai precisar de variáveis ali em cima. Então public
function inserção. Inserção. Posso fazer o inserção aqui, inclusive, ó, com a letra maiúscula, tá? Iniciando com a letra maiúscula. Lá na classe de conexão eu fiz com minúscula, mas é só a gente adequar aqui o inserção com letra maiúscula. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir e fechar a nossa chave, né? E aqui eu vou passar todos os parâmetros que eu tenho, né, para fazer a inserção. Ou eu posso fazer a questão de fazer a captura, né, dos nossos do nosso formulário de inserção aqui. Por exemplo, vamos tentar fazer isso aqui. Ó, eu vou declarar um public nome completo, tá? Vou atribuir um valor vazio aqui para ele, tá? E aqui esse this, né? This nome completo, ele vai receber um post nome completo, tá? A gente vai ver se funciona assim. Se não funcionar assim, a gente vai fazer uma outra mexida, né? Para a gente adequar a nossa função. Então aqui eu vou fazer simplesmente um echo, né? This nome completo para ver se a gente consegue o nosso conteúdo aqui dentro, ok? E aqui eu posso inclusive fazer um exit ou não, né? Ou não. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Página 1, né? Página 1, que tá o nosso formulário, certo? A partir daqui, eu tenho duas opções. Ou eu faço algumas adaptações no PHP aqui, né? Ou eu faço nessa página. Eu estou achando mais fácil fazer na página 1 para a gente eliminar de vez essa nossa página 2. Então o que a gente vai fazer? Na página 1, a gente vai criar aqui uma seção para o PHP, tá? A gente vai criar aqui uma seção para o nosso PHP. E aqui a gente vai trabalhar a nossa importação da classe, ou seja, require ons, tá? Pessoas.class.php. Então aqui a gente já tem a nossa classe. Aqui eu vou criar um objeto, né, obj, recebe new pessoas, acho que é pessoas, né, que está cadastrado lá. Pessoas, isso, pessoas, né? Assim, né? Então eu construí um objeto assim. Esse obj já tem todas as propriedades da minha classe. Então eu vou dar um obj assim e vou chamar deixa eu ver aqui, o inserção. Vou chamar o inserção. Inserção assim e ponto e vírgula, ok? Beleza. Agora, olha só, eu vou fazer o seguinte. Como que eu posso fazer? Sim. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando a gente postar esse formulário, eu vou fazer um se aqui de verificação de postagem. Se a pessoa postar esse formulário, vai começar todo o código que tiver aqui dentro, tá? E agora eu vou pegar uma colinha aqui. Deixa eu ver aqui no meu back-end, cadastro. Deixa eu ver se aqui tem. MySQL. Deixa eu ver. Vou pegar consulta login. Deixa eu ver. Aqui não. Ativação, autenticação, cadastro, não, conexão, consulta, deleta vários, deixa eu ver, editar usuário, aqui ó, o script que eu quero é exatamente esse ó, que eu vou explicar agora para vocês. Eu vou verificar
se o nosso, vejam só, no PHP, toda variável que começa com dólar, underline, o nome em maiúsculo, ela é uma variável do tipo vetor, tá? Esse vetor aqui, o server, né, ele vai conter um dos parâmetros, ou seja, uma das chaves dentro desse vetor é o tipo de requisição, né, o tipo de método de requisição. Se esse método for igual a post, ou seja, a gente sabe que o nosso formulário é igual a post, né, nosso método. Aí ele executa tudo que tiver aqui dentro do si. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é executar a nossa inserção aqui, né, para ver o que acontece. Mas, né, eu estava pensando aqui, talvez seja interessante a gente fazer essa captura das nossas variáveis na própria página 1, né? Por quê? Porque aí a gente pode, né, inclusive, ó, eu vou fazer aqui nome completo, tal, recebe. Ó, isso aqui a gente pode eliminar e colocar direto aqui, ó. Bem aqui, certo? Para ficar uma linha a menos, ó. O e-mail pode ser a mesma coisa, str2laur, tá? Direto aqui no post do formulário, ok? Então aqui a gente tem, nós temos, né? Nome completo, e-mail, data nascimento. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa tabelinha, né? Para a gente relembrar como que está a nossa tabelinha. Então a gente tem o nome, o e-mail, data nasce e a foto. Tá? A foto vai como null no começo. E o ID também vai como null, porque o SQL ele vai com autoincremento, né? O MySQL nosso ele faz essa tratativa. Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem as três variáveis que a gente precisa, né? E a gente vai passar null aqui no começo, ou seja, assim, né? A gente vai passar nome completo, aqui maiúsculo, né? Nome completo. A gente vai passar e-mail, tá? A gente vai passar dtnas e a gente vai passar um outro null que, como é a inserção, vai inserir um nulo, né, um vazio no banco de dados, lá na nossa foto. Deixa eu só dar uns espaços aqui para ficar legal. Bom, então, já está adequado a nossa page1.php, né? O que eu fiz? Requeri, chamei, né? Importei a nossa pessoas.class.php, instanciei, né? Criei um objeto, né? Essa variável aqui é um objeto, fiz um new pessoas. Esse new pessoas é justamente esse título aqui, ó, essa pessoas maiúsculo, certo? Então, fiz isso, né? Então ele criou um objeto com todos os métodos e atributos que está lá dentro da minha classe pessoa. Acredito que não vamos precisar disso aqui, tá? Não vamos precisar disso. E aqui dentro, o que a gente vai fazer, ó? Inserção. Da mesma forma que a gente manda, né, os parâmetros daqui, de lá também tem que estar, né? Então aqui a gente vai ter que fazer dessa forma. Aqui, lembrando, né, que aqui a gente vai com o ID, né, igual a null, tá? Igual a null, e aqui a gente tem a nossa foto, ou seja, a nossa variável foto, igual a null, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, por quê? Para vocês, vocês têm que entender o seguinte, nós temos 5 campos aqui na nossa tabelinha pessoa, né? ID, nome, e-mail, data nasce, foto. Na inserção, a gente sabe que a gente pode mandar um nulo no ID e a gente pode mandar um nulo também na foto, né? Então quando a gente vai fazer a chamada, né, da função de inserção, né, a gente pode mandar o nulo tanto na primeira posição quanto na última posição, né, no último campinho da tabela. E esses outros aqui, eles precisam estar preenchidos, ok?
Aí fica uma escolha nossa, né? Deixa eu pensar. Não, tem que ser exatamente dessa forma, porque existe uma ordem, né? São 5 campos, então o primeiro e o último é nulo e os outros 3 são preenchidos. É melhor assim que a gente não entre em algum tipo de confusão. Lá na pessoas, né, então, a gente tem uma public function inserção, né, com ID nulo, ou seja, eu já vou passar ele nulo, tá? Mas eu coloco ele nulo aqui porque pode ser que eu não passe ele. Aí ele entra como nulo, certo? Aí eu vou ter o nome completo, vou ter o e-mail e vou ter a DTNAS, tá? E a foto também vem como nulo. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um echo, tá? No nome completo, por exemplo, ok? Echo, nome completo. E aí a gente vai ver se isso vai surtir algum efeito, certo? Um outro detalhe que a gente tem que ajustar é o seguinte: a gente está aqui na página 1, né, fazendo os ajustes para a gente conseguir encaixar na orientação objeto, só que da forma antiga ela mandava no action aqui o nosso formulário para page2.php. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pôr um cerquilha aqui, sinalizando que a gente vai submeter a página, mas ela vai permanecer na mesma página, tá? Quando a gente coloca esse cerquilha, permanece na mesma página. Então é como se a página lesse ela mesma, né? A própria página vai se postar, né? Eu acho que é isso. Aí, o que vai acontecer? A partir do momento que ela se postar, né, a gente faz um se aqui, verifica se realmente esse post aconteceu, né? E aí a gente trabalha a postagem das nossas variáveis e chama a função inserção aqui dentro do nosso objeto, ok? Agora é a hora da gente testar, né? Então, Ctrl S, vamos lá para a nossa página 1, né? Vamos inserir, por exemplo, Lucas Vieira, aqui lucas@gmail.com e aqui alguma data, 25/9/2000, por exemplo. Vamos salvar nossos dados e tá lá Lucas Vieira. Então, quer dizer que chegou lá dentro da nossa pessoas aqui, né? Da nossa classe e dentro da nossa função de inserção. Só para vocês terem certeza, ó, eu vou fazer uma pequena modificação, vou concatenar e vou falar assim, ó, chegou aqui, certo? Chegou aqui. Lá na minha página eu faço vou dar um zoom aqui, né? Vou dar um recarregar e aí tá lá o nosso chegou aqui. Então significa que a gente está dentro do método, né? Agora o que falta a gente fazer? Falta a gente fazer a inserção, né, desses dados no banco de dados, né? O que a gente vai fazer então? A gente pode, né? A gente vai usar a classe conexão, né? Deixa eu ver se a gente pode, acredito que a gente pode fazer um extends aqui, ó. Extends a nossa conexão, tá? Porque aí já vem como herança o método conectar, certo? Para a gente fazer esse teste, para ver se deu certo, o que eu vou fazer? Aqui dentro do conexão, da minha classe conexão, eu vou fazer um public function, tá? Um método que vai se chamar teste. Esse teste, o que ele vai fazer? Ele vai só dar um echo, tá? Eu sou o método teste, né? Ou seja, a herança funcionou, ok? E ponto e vírgula. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um exit, tá? Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Require, não, eu não preciso de require once, porque eu estou fazendo uma extensão aqui da conexão, tá? Então vamos ver se isso funciona, se realmente isso funciona. Então lá eu estou chamando inserção e aqui dentro eu vou chamar quem?
o meu método, né, que eu, se não me engano, eu preciso usar o this, meu método teste, tá? Então, o meu método teste. E vou fazer um exit aqui. Ou seja, esse método teste, ele está acessando aqui, né, a minha classe conexão. Mas eu tive que fazer esse extends aqui do conexão, ok? Então vamos ver se isso funciona, né? Ó, vamos recarregar e, ó, classe conexão not found in pessoas.classe.linha 3, né? Se não me engano, desculpa, gente, nós temos que colocar aqui a importação, né? Então vamos dar um require 11 pessoas lá dentro da nossa classe pessoas, tá? Para ver se a gente consegue solucionar o nosso problema, tá? Classe conexão not found in Bertrigo, pessoa, class, tal, tá. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Ah, tá. Conexão, certo? Conexão, não é a própria classe pessoas. Então é conexão.class.php. Então a gente recarrega e tá lá. Eu sou o método teste, ou seja, a herança funcionou, né? Então o extends que eu fiz aqui, ó, funcionou, certo? Isso significa que agora eu posso chamar o método de conectar. Conectar, eu acho que é esse o nome, né? Então, ó, função conectar, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro da minha classe pessoas, eu vou chamar o método conectar. Então, subentende-se que eu já estou conectado no nosso banco de dados. O que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer a minha inserção, tá? Que está aqui na página 2. Lembrando que essa página 2, essa página 2, a gente vai descartar ela, tá? Ela não vai servir para nós mais. O que a gente precisa pegar daqui? A string e a inserção, ok? A string e a inserção. Vou pegar esse alertzinho depois, né, para a gente fazer da mesma forma que a gente estava fazendo lá no outro, da forma estruturada, né? Então, dentro da minha classe pessoas, eu vou colocar esse mesmo script, tá? Vou fazer isso aqui. É um script muito simples, né? Insert into pessoa, velhos, null. Aí eu vou pegar o nome completo, tá? Nome completo, e-mail, data nas e null aqui no parâmetro final, tá? Então, eu posso fazer até aqui ó, um echo string, tá? E fazer um exit aqui para ver se a minha string está ok. Quando eu fizer um recarregar aqui, né? Ó, insert into pessoa, velhos, null, né? Lucas Vieira, lucas@gmail, data de nascimento e o null no final. Então quer dizer que a minha instrução SQL ela está ok, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu posso criar uma variável aqui, um public ou um private. Vamos testar. Private inserção, né? Que é esse cara aqui, ó, de baixo. Private inserção, tá? Recebe nada, né? Dentro do nosso método, aí ela recebe essa funçãozinha aqui, ok? Beleza, podemos colocar um private aqui também, né? Questão de declaração, né, de variável, string vai receber nada, né? Vazia também, que é esse cara aqui. Aqui a gente faz a adequação, né? Usa o this, que significa que você está acessando todo o contexto externo do método, ou seja, você está tendo condições de acessar essas variáveis declaradas fora dos métodos, né? Então eu coloco um this para string e um this para inserção, ok? Só isso. Aqui a gente já consegue saber se deu certo ou não a nossa inserção no banco, né?
Lembrando que aqui a gente tem que adaptar, né? Tudo tem que ser os mesmos nomes, né? O desconectar, eu acho que a gente vai ter que usar uma funçãozinha aqui da mesma forma que a gente usou lá para fazer o teste na página 3, tá? Vamos até abrir lá a página 3 para vocês verem como que tá, ó. Aqui a gente criou um obj conectar e tal, né? Aqui o obj conexão, deixa eu ver aqui, obj conexão, certo, conexão, deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui, o que a gente fez. Bom, dentro do conectar tem uma variável que se chama conexão, né? Então aqui dentro a gente tem a desconexão, certo? Beleza. Então a gente vai pegar essa variável aqui, que a gente precisa, né? E lá dentro da página 1, aliás, dentro da classe pessoas, a gente vai fazer isso aqui, ó, um desconexão. Por quê? Isso aqui, olha só, pessoal, o caminho que a gente tem que fazer para buscar essa variável de conexão. Aqui a gente conectou, né? Fez a conexão, ou seja, deixa eu passar para cá para a gente entender melhor as duas guias. Aqui a gente, começando, né? Importamos a classe conexão, né? Que é essa classe aqui. Estendemos, né, da classe conexão, né? Daqui também. Dentro dessa classe conexão, né, temos atributos, temos métodos, né? E aí o que a gente faz? A gente acessa, né, lembrando que o this é o contexto de fora do que está do método aqui, né? Ou seja, o que delimita o método inserção? As nossas chaves, né? Então tudo que está de fora dessa chave tem que ser acessado com this, certo? Então se eu fizer um this aqui no inserção, significa que eu estou pegando essa inserção aqui de fora. Se eu fizer um this aqui no conexão, significa que eu estou pegando uma variável conexão, que teoricamente estaria aqui de fora, mas ela está na classe conexão, estendida para cá, né? E a nossa classe conexão está aqui, certo? Então é isso. Para a gente fazer aquele teste, como a gente fez daquela vez, olha só o que dá para fazer. A gente dá para fazer um echo, né, um this e conexão. E fazer um exit aqui, tá? Vai dar erro porque a gente não está fazendo um print R, tá? Mas a intenção é essa. Então eu vou dar um F5 e ele vai falar, reclamar, né, o objeto, uma classe do MySQLi não pode ser convertido em string. Se a gente fizer um print R, né? Aí o que acontece? A gente consegue ver que a gente está conectado ao banco de dados, tá? Então aqui eu tenho uma conexão ativa já com o banco de dados, ou seja, estou conectado com o banco, dá para fazer o insert, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar, né, eu vou jogar dentro da minha variável inserção, o quê? Uma funçãozinha do PHP, que é a MySQL Query, né? Vou passar como parâmetro essa conexão que a gente acabou de fazer o print R dela, né? E depois eu vou passar a minha string que tem um insert into aqui dentro, né? Então assim, são só adequações, tá, pessoal? São só adequações à orientação a objetos. Não mudou muita coisa. Assim, a sintaxe muda um pouquinho e tal, né? Mas a gente consegue trabalhar de uma forma mais organizada, né? Vocês vão ver mais adiante que a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente, orientado a objetos sem muito trabalho, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui no código para ver se fica legal. Não, parece que não ficou legal. Então vamos deixar como está, né? Vamos deixar assim mesmo. É que quando eu diminuo aqui, ó, como a tela do meu computador é pequena, né? Assim fica tudo numa linha só. Quando eu faço zoom mais, né? Aí a gente perde, perde não, ele vai saltando as linhas aqui para baixo, mas faz parte da mesma linha. Bom, agora é hora de testar, né? Esse desinserção aqui vai falar a verdade para nós, né? Se vai rolar ou se não vai. Então, Ctrl S,
né? Não coloquei nenhuma mensagenzinha de erro ou de retorno, mas é bom colocar. O que a gente vai colocar aqui? Ó? A gente vai fazer esse alertzinho aqui, né? Esse script aqui de novo. A gente vai praticamente pegar isso aqui. A gente vai pegar isso aqui e colocar lá dentro da nossa classe pessoas, né? Depois do método de inserção. Só que com a sutil diferença que a gente vai fazer o seguinte, ó. Em vez daqui ser, eu vou dar um zoom menos aqui, né, para ir para a linha de cima. Em vez daqui ser inserção, vai ser o this inserção, né? Por quê? Porque a variável sozinha aqui, a inserção, ela não existe, né? Ela é o this inserção. Então, se a inserção der tudo certo, né, com ela, o que a gente faz? Manda um alerta para a pessoa. Registro inserido com sucesso, né, via JavaScript. Esse etio aqui, gente, ó, eu não sei se eu expliquei isso em aulas anteriores, mas ele faz a escrita dessas tags aqui, né, no browser, e o browser interpreta isso aqui como ele deve, né? Nesse caso aqui é um script, linguagem JavaScript, né? É um alertazinho, uma janelinha, falando, uma caixinha de diálogo mesmo, né? Falando, olha, deu certo, não deu certo, né? E por aí vai. Então o primeiro alerta é registro inserido com sucesso e o segundo é um de redirecionamento para a nossa página 3, que é aquela listagem nossa, né? Se não, né, ele faz um registro não inserido, né? Tente novamente, por exemplo. Certo? Então aqui a gente está com o nosso método de inserção totalmente codificado e orientado a objeto, né? Nossa classe conexão está funcionando e agora a gente vai fazer o teste de inserção, né? Então vamos lá para nossa o Lucas Vieira, né? Deixa eu ver se ele não entrou no banco. Deixa eu ver aqui. Então o Lucas Vieira não entrou no banco ainda, tá? E a gente vai salvar esses dados, né? Vamos ver aqui, ó, registro inserido com sucesso e foi para nossa página 3.php. Aqui está o Lucas, né? Lucas Vieira, lucas@gmail e tal, 25/9, né? Com as opções de excluir e editar, né? Então quer dizer que a nossa adequação para a nossa página, né? Para nossa página não, para a orientação a objetos, funcionou, tá? Essa página 2 aqui, ela está sem utilidade para nós agora. Nós não vamos utilizar ela mais. Então vou fechar, deixar ela quietinha aí, tranquila. Próximo passo nosso é fazer o que? É fazer o nosso método de exclusão. Eu vou só voltar aqui para a gente rever o código de novo para ver o que aconteceu, né? Então, ó, dentro do body aqui mesmo, eu coloquei a nossa tag PHP, né? Que é uma página, é a página 1. Então é HTML misturado com PHP, né? Isso é até aqui HTML, depois a gente entra com PHP, volta no HTML de novo, né? E fecha aqui, normal. O que a gente fez aqui dentro? Muito simples o que a gente fez. Requereu uma classe, né, a classe pessoas, né, instanciou ela, criamos um objeto, tá? Depois, verificamos se o formulário foi submetido, ou seja, se a pessoa clicou no salvar, né? Se foi o método post e tal, né? Fazemos as capturas das variáveis aqui e chamamos o método inserção, tá? Passando como parâmetros as nossas variáveis, os nossos campinhos do formulário, ok? Aqui a gente mudou, né, o action, a gente colocou um cerquilha, né, que é o joguinho da velha, indicando que ele vai permanecer na mesma página, ok? Só isso que a gente fez. A adequação na página 1 foi essa. Lá na nossa classe pessoas, então, a gente criou um método, né, de inserção que recebe como parâmetro o que a gente passou lá na página 1, né? Os 5 campinhos. Depois a gente conectou, a gente preparou a nossa string de inserção, depois a gente fez a inserção com uma SQL Query, né? Passando uma variável conexão e
a string de inserção. E depois a gente emitiu um alertazinho para a pessoa, né? Para falar assim, olha, deu certo, tá? Deu certo. Dá para fazer isso aqui, pessoal, e é a maneira correta com try catch, tá? A gente vai fazer isso aqui depois, a gente vai adaptar, mas como a gente está fazendo aqui mais rapidinho, né? Para matéria ter uma carga horária pequena, né? A gente vai fazendo assim, depois a gente vem fazendo os ajustes. E faltou uma última coisa aqui. Uma vez conectados, estamos conectados. O que a gente tem que fazer? Desconectar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar um desconectar, tá? E a gente vai passar, não precisamos passar nada, tá? Pensei que a gente ia passar aqui a nossa desconexão, mas lá dentro da classe conexão, ele mesmo acessa essa variável, tá? Então, era isso que faltava, ok? Aqui dentro da conexão, o nosso desconectar, ele faz um MySQL close, né, da nossa conexão. Então, básico, coisa básica. Vou deixar esse método de teste aqui para quando a gente quiser fazer algum teste, tá? Pra gente, quando a gente quiser testar se a gente chegou aqui no método, né, que a gente quer e tudo mais. Bom, então vamos fazer só mais um teste lá para incluir um novo usuário. Por exemplo, vamos colocar aqui Alex Ramos Silva, e-mail alex@gmail.com e a data de nascimento qualquer, né? 12/12/1990, por exemplo. Salvamos os dados, registro inserido com sucesso, ok? Então aqui está o Alex e tal, né? Podemos editar, colocar uma imagem de perfil para ele, né? Vou colocar do Freire aqui, salvar os dados e registro alterado com sucesso. Está lá a imagem do Freire para o Alex. Listamos os usuários de novo, ok? Então, estamos funcionando, tudo ok. Agora, a gente vai fazer a adequação do método de exclusão, tá? Nós vamos criar um método aqui de exclusão. Então, public function inserção, e aqui a gente vai criar um public function exclusão, certo? E vamos ter como parâmetro um único campo, né, que a gente precisa para fazer a exclusão, que é o nosso ID, tá? Pelo ID a gente consegue excluir a pessoa que está adicionada no banco. Aqui dentro, né, bem similar ao que a gente vai fazer nos outros, a gente vai fazer o que? A gente vai conectar, tá? A gente vai conectar no banco e a gente já vai deixar um desconectar pronto, né? Ó, e aqui a gente vai trabalhar o nosso código, ok? Aqui embaixo a gente vai copiar o mesmo script que a gente adaptou ali em cima, tá? E a gente vai mudar aqui para exclusão, tá? Exclusão. Vamos criar essa variável aqui em cima, ó. Então a gente tem a inserção e a gente tem um private exclusão, certo? Só para a gente deixar organizadinho. Então eu jogo nada dentro dela, né? E a gente usa ela aqui embaixo. Então a exclusão ela já vai estar sendo utilizada aqui. Então registro, aqui vai ser registro excluído com sucesso, né? Registro não excluído, certo? Então a gente olha só como fica mais fácil, mais rápido a gente fazer as adequações que a gente precisa. O que mais que a gente vai usar, né? Que a gente pode aproveitar daqui? A gente pode aproveitar esse cara, tá? A gente pode aproveitar esse cara aqui, né? E aqui eu vou chamar ele de exclusão. E aqui a gente prepara a nossa string de exclusão. Qual string que é essa? Podemos até usar isso aqui, né? Usar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, certo? Só que em vez de um insert, vai ser um delete, tá? Então vai ser o que? Delete from pessoa,
né, que é a nossa tabelinha, onde ID for igual a quem? ID. Esse cara que está sendo passado aqui, ó. Só que aqui a gente precisa de um... Deixa eu ver se a gente precisa de um this ID. Não, a gente não precisa de um this ID. Olha só. Aqui a gente tem nome completo e aqui a gente tem nome completo. Então aqui a gente precisa só informar assim, né? Um ID, certo? Aqui a gente tira esse parêntese e tá pronta a nossa string de exclusão, tá? Aqui a gente passa a conexão, passa a string normalzinho, como a gente fez em cima, com a diferença que agora a gente vai deletar, certo? Na nossa página 3, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente precisa, né, fazer uma chamada, deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer isso. A gente vai fazer um onClick, a gente vai importar a classe pessoa, tá? Ó, require once. A gente vai importar a classe pessoa, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Ó, pessoa já está criada aqui, a gente vai criar um segundo objeto, né? Que vai se chamar... Não, é aqui em cima. Aqui a gente vai criar um obj2, por exemplo, né? Que vai se chamar new pessoa. Acho que é pessoas, né? Que tá. Pessoas. Isso, tá? Pessoas aqui. Então a gente cria um objeto assim, certo? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Quando a gente clicar no nosso link de excluir, né, a gente vai fazer um onClick, né, para passar essa função, esse ID aqui no nosso onClick. Tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então a gente vai ter um link normal, tá? E a gente vai fazer isso no onClick. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz o onClick. Chamando, não me lembro dessa função aqui no momento, chamando método via onClick. PHP, HTML. Isso aqui a gente faz em 2 tempos. Ó, function onClick, não é isso aqui. O que a gente precisa? OnClick, return, function. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Teste onClick. Function. Pessoal, a gente pode, né, fazer isso aqui em um formulário. Mas eu prefiro fazer com link, tá? Formulário seguiria o mesmo rito, né, da nossa página de inserção, da página 1. Mas aqui a gente pode fazer via link, tá? Eu só estou pensando aqui numa forma de fazer isso via link para ficar tranquilo para nós, né? Deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer isso. Então a página 6 é editar, a página 4 é excluir. A gente pode fazer a excluir. Deixa eu ver aqui. Se eu passar um método onClick aqui, deixa eu fazer um teste. OnClick igual. Aqui eu posso chamar o meu PHP. Aliás, eu posso chamar aqui o nosso obj2, né? E a nossa função de exclusão,
passando como parâmetro o nosso ID, tá? Passando como parâmetro o nosso ID. Esse ID aqui é esse vetor linha ID, tá? E aí aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fechar aqui, fazer isso, tá? Aqui a gente passa assim. E aqui a gente concatena de novo. Depois eu explico para vocês como é que vai ser. Se funcionar, né, esse onClick aqui, ele vai chamar a nossa função, né? Deixa eu fazer aqui um ajuste, né? Aqui vai ser simplesmente um jogo da velha, tá? Joguinho da velha. Aqui eu posso fechar assim, né? Ctrl S. Aqui eu poderia fazer assim, ó, né? Para escapar a nossa aspas duplas, né? Para vocês entenderem que aqui a gente tem entre aspas duplas o joguinho da velha, certo? Então Ctrl S, vamos ver se isso funciona, né? Na prática, recarregamos, ó. Classe pessoas, not found, Vertrigo, página 3, linha 14. Vamos ver o que ele está reclamando. Lá na página 3, linha 14, nós fazemos um obj2 new pessoas. Aqui, ó, aqui tem que ser pessoas, certo? Porque aqui o nome é pessoas. Então, só um S, hein, gente? Olha só como que as coisas são interessantes. Pelo jeito aqui a gente fez uma coisa muito esquisita. Olha só. Excluímos tudo, tá? Não sei porquê. Vamos ver aqui porquê. Quando a gente faz o onClick, né? Ele chama aqui a exclusão e passa o vetor linha ID para fazer a exclusão. Só que isso precisaria ser clicado, né? Não sei por que excluiu, mas vamos lá, vamos colocar um outro teste aqui, 12/12/2000, e vamos salvar os dados. Registro inserido com sucesso, registro excluído com sucesso. Então o nosso delete ele está funcionando, né? A nossa função delete ele está funcionando, só que ele está passando direto aqui, né? Vamos ver por quê. Pessoas, inserção, exclusão. Então aqui, quando eu chamo, né? Quando eu executo a minha função exclusão, agora eu entendi por que ele está excluindo todo mundo. Ele precisaria ser clicado para executar o obj2 aqui, né? Ó, o obj2 exclusão. Então, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu pensar aqui. Esse onClick aqui não vai dar certo. Então a gente vai ter que fazer via formulário mesmo. Vamos ver aqui o que a gente consegue adaptar. Vamos fazer um form aqui, tá? Um form action igual cerquilha, tá? Method post e fechamos. Aqui a gente tem um /form, tá? E aqui a gente tem um botãozinho input type igual a submit. Deixa eu ver aqui, 49 minutos. Valor excluir, tá? Então aqui vai ser na prática a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer com botões, tá? Vamos incluir um novo formulário aqui, uma nova pessoa, 12/12/1999, salvar os dados. Registro inserido com sucesso. Então, Paulo Oliveira está inserido, e aqui, onde eu teria o nosso
editar e excluir como link, agora eu tenho um excluir com botãozinho, né? E eu, inclusive, eu posso fazer um form aqui em cima também com o nosso botãozinho. Então, esse form aqui, o que eu preciso passar nele? Eu preciso passar um input type hidden, tá? Name vai ser o nosso ID e o valor, né, vai ser o nosso esse vetor linha ID, tá? Vai ser esse vetor linha ID, ok? Agora sim a gente consegue fazer o nosso excluir só o que a gente quiser, tá? Aí esse nosso formulário, ele vai se manter na mesma página. Deixa eu colocar aqui para vocês verem a nossa aspas duplas, tá? Eu faço assim, sem aspas, porque é menos código, né, para fazer e funciona da mesma forma, tá? Só que aqui eu posso ajustar, eu posso colocar as aspas em todos, tá? Tranquilamente, não tem problema. Pelo contrário, é até uma boa prática, né? Aqui no hidden. E ali, como eu estou concatenando, né, eu não preciso colocar isso aqui agora. Bom, teoricamente é para funcionar, né? A gente vai fazer um form action, né? Fazer um post aqui na mesma página, né? E a gente vai passar o ID que a gente quer fazer a exclusão. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar lá na nossa página 1, fazer a mesma coisa aqui, ó. Se foi postado o formulário, né? Onde a gente pode fazer isso? Pode ser aqui, ó. Se o formulário foi postado, a gente pega a variável ID, né? Ou seja, tá mais fácil esse. A gente pega o ID, tá? Via post. Aqui vai ser ID, tá? E aqui a gente faz o que? A gente chama o nosso... Finalmente, né? A gente chama a nossa obj2, setinha, exclusão, e passa o nosso ID como parâmetro, ok? Só isso. O que a gente tem que fazer é só isso. A gente adaptou o nosso código, né, com formulário em vez de link, para a gente fazer a nossa exclusão. E depois eu vou me comprometer com vocês para ver aqui como é que faz com on-click, né? Acho que fica bem interessante a parte do on-click, para a gente fazer com link mesmo, né? Para executar uma função. Então vamos ver se funciona. Ctrl S, né? Aqui a gente vai carregar de novo e aí a gente clica em excluir. Ó, registro excluído com sucesso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas inserções de registro, né, ou 3, e vai ver se isso está de acordo, né? Carmen do Prado, carmen@gmail.com, 23/11/2000. Registro inserido com sucesso, né? Carmen e Paulo estão aqui. Inserir, né? O Carlos Souza, Carlos alguma coisa, 11/11/2011, 2001. Pronto, ok. Agora, ó, ID 23, 24, 25. Vamos excluir, por exemplo, o Carlos, né? Vamos clicar aqui em excluir, registro excluído com sucesso e tá lá, a nossa exclusão já foi feita, ok? Então acho que fica mais fácil assim, né? A gente organizar dessa forma. E agora é hora de fazer a nossa revisão no código, né? Porque assim, como vocês estão tendo, às vezes muitos de vocês estão tendo o primeiro contato agora, às vezes fica um pouco perdido, né? O que está acontecendo, né? Muita informação, muito conteúdo, né? Eu posso tirar, inclusive, esses comentários aqui para ficar mais fluido o código, né? Mas, enfim, eu vou deixar para fazer a revisão na nossa próxima aula, porque está aqui batendo 54,
né, minutos, e eu vou fazer só um pequeno ajuste, né, no nosso editar e no nosso excluir aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui no nosso editar. Aqui no caso vai ser editar, certo? Então Ctrl S, vamos ver lá o que a gente encontra. Então nós temos o editar e o excluir. Eles estão assim em duas linhas, porque os formulários eles fazem uma quebra de linha. O que a gente pode fazer aqui para organizar isso? A gente pode fazer uma mini tabela de uma linha e uma coluna, aliás, uma linha e duas colunas, né? E a gente vai fazer isso em 2 minutos. Vamos fazer aqui, então. Table. Aqui eu vou fazer isso. Aqui eu vou gerar uma TR. Aqui eu vou fechar minha TR. Lembrando que aqui eu faço isso. Opa, aqui eu mantenho, né? Eu vou só fazer um a mais aqui. Aqui a gente barra TR. Aliás, table, né? Barra table, porque elas vão ficar em linhas e colunas diferentes. Aqui a gente, portanto, né, a gente faz um TD. Aqui a gente dá um pulinho, né? Aqui a gente faz um barra TD. Barra TD. Começamos outro TD, né? Fazemos uma tabulação, uma indentação aqui, e aqui a gente fecha a nossa TD. Ok? Isso aqui é questão de estética, tá, pessoal? Não precisem fazer isso aqui se não quiserem. Mas é para a gente alcançar esse resultado aqui, ó. Cada um, né? Aliás, na mesma linha, né? Só que em duas colunas diferentes. Se a gente for aqui e pedir para exibir o código-fonte da página ou inspecionar, a gente vai ver que a nossa table, né? A mini table aqui, ó. Dentro da nossa TD, aqui, ó. Dentro dessa nossa TD, a gente tem uma mini table que começa aqui e termina aqui, tá? E dentro dessa nossa TD aqui, a gente tem... Então, a gente vai ter várias mini tables, né? Mini tabelas, para a gente trabalhar dessa forma. Lembrando que, olha só, os IDs, tá tudo vem tudo preenchido, né? Tudo preenchido conforme a gente precisa, né? Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a página do editar, tá bom? A gente vai trabalhar a página do editar. Lembrando que a gente vai ter que fazer uma pequena modificação aqui, né? A gente vai ter que passar uma variável para indicar se a gente quer editar ou se a gente quer excluir, tá bom? Vou finalizar aqui, 58 minutos, e até a próxima aula nossa.